Olá pessoal, como vamos? Como vamos todos? Tudo bem? Clarinha, Serginho, Lugelman, bem-vindos! Tudo bem com vocês? Faculdade de Gastronomia, muito bem-vinda! Mais uma vez, mais um Nós na Cozinha. Graças a Deus, por aqui tudo em ordem com vocês. Fege, como vai? Machado, Elô? Bastante gente entrando, que bom. Bem-vindos todos. Estamos aqui prestes a começar mais um Nós na Cozinha. Mais um Era Uma Vez, desculpe, eu ainda estou em domingo. Nós na Cozinha. Fizemos um nhoque de ricota com limão que foi espetacular. Recomendo a vocês irem lá no meu site e dar uma olhada na live, na receita. Um nhoque de ricota com burro e sálvia espetacular. Muito bom. E hoje, era uma vez de novo. Jair, meu mestre de queijo, bem-vindo. Como vai? Rapazvi, perdão, bem-vindo. Aí, pessoal, como é que estamos todos? Então, atendendo os pedidos de vocês, a gente pode continuar. Idelsan, Sabino, bem-vindos. A gente pode continuar a nossa saga de gastronomia na cozinha, né? Hoje eu resolvi fazer uma coisa dupla. Sussu, bem-vinda, como vai? Além da gente falar dos nossos filmes, nós lá no fim vamos falar um pouco de restaurantes e bares que foram cenário de filmes. Para um dia, quando essa praga toda acabar, a gente poder visitar esses lugares aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. Mas, sem mais delongas, vamos ao primeiro filme da noite. Oh, perdão, caiu tudo aqui, povo, mil desculpas. Tivemos um desequilíbrio, pronto, já está equilibrado. Quem viu esse filme aqui, A Grande Noite, Big Night, direção do Stanley Tucci, Campbell Scott, 1996, Minnie Driver, Tom Holm, Isabella Rossellini, Tony Shalhoub. Lembram do Tony Shalhoub, o detetive Monk? E o Stanley Tucci, que trabalha também. Aliás, ele é um dos irmãos. O que esse filme tem de interessante? Primeiro, a circunstância em que ele foi feito é quase que uma ação entre amigos, né? Que se reuniram em torno do Stanley Tucci. Em 2 meses filmaram tudo e fizeram um filme agradabilíssimo. Mas a questão interessante, a coisa bacana desse filme, muito bacana, qual é? Como a recepção da tradicional comida italiana no ambiente americano na década de 50. Pessoal, faz o seguinte aí, me ajuda aí. Pega esse aviãozinho aqui embaixo, esse foguetinho, esse avião de papel, e manda para os amigos, convida os amigos para entrar mais gente, para a gente ter uma conversa mais gostosa, mais divertida, aqui no nosso Era Uma Vez. Convido os amigos aí, por favor, vamos lá. Gilmar, bem-vindo. Mônica, muito bem-vinda. Então, falando falando da Grande Noite, Primo e Secondo, são 2 irmãos que chamam Primo e Secondo. Eles imigram da Itália para o que na época se chamava Fazer América. Eles abrem um restaurante chamado The Paradise, em New Jersey, e estão em seríssimos apertos financeiros com seu restaurante. Entre outras coisas,
Nini, Sidney, bem-vindo, que prazer em tê-lo aqui. Você é um grande fã dos filmes, é uma honra e um prazer tê-lo aqui. Um dos caras que mais entende de filme nessa nossa cidade de São Paulo. Está aqui o Sidney Bratti. Bem, não só pela questão econômica, mas principalmente porque Primo, que é o irmão cozinheiro, interpretado pelo Tony Shalhoub, ele insiste em fazer a legítima cozinha italiana sem nenhuma concessão, nenhuma, né? E os clientes não aceitam, né? Tem uma cena clássica, eu vou até mostrar para vocês aqui, que é essa cena aqui, é muito interessante. Aqui nós vemos o Secondo, o Stanley Tucci, que é um maître garçom, servindo um risoto tricolore, quer dizer, um risoto de 3 cores. A intenção é fazer a bandeja da Itália, né? a bandeira da Itália. Então você tem aqui o risoto vermelho, que é de camarão, o branco, que é de prosecco, o verde, que é de pesto. As 3 receitas, obviamente, assim que terminar a nossa conversa aqui, essas 3 receitas vão estar lá no meu blog www.brenolernertudojunto.com.br. E a reação dos clientes àquele arroz empapado, eles não entendem o que é aquilo. Quer dizer, a reação inicial dos clientes ao risoto é terrível, é realmente terrível. Então é um filme muito sensível, né? Como eu falei, foi filmado em apenas 2 meses. E, de novo, aquela história do reinício de vida do imigrante e tal. E aí o que acontece? Um vizinho da frente, o Pascal, que tem um restaurante italiano, que inclusive é dançante, e ele faz todas as concessões possíveis e imagináveis na culinária dele, para que os clientes americanos possam encher o restaurante dele, e é um sucesso. Ele tem um amigo, né? Ele tem um amigo que é um grande cantor, um enorme cantor, aliás, é o Louis Prima. Boa parte da trilha sonora do filme é feito com músicas do Louis Prima. Ele diz: eu vou trazer o Louis Prima aqui no seu restaurante, você vai fazer um grande jantar, e ele vai ficar famoso, a imprensa vai falar e vocês vão sair do aperto. E o restaurante trata exatamente, o filme trata exatamente da preparação dos irmãos para essa grande noite, The Big Night. E eu não vou contar mais para não fazer um spoiler. Lá no meu blog, além das receitas do filme, tem um link para o trailer do filme, se vocês quiserem ver. Tá? A grande estrela do jantar e do filme, que é co-estrelado pelo risoto, mas a grande estrela é esse prato aqui, o timbale, ou tímpano, né? É uma receita que é assim, como diz o Primo, um tímpano é um tambor que contém as melhores coisas do mundo. Essa é uma receita muito, muito, muito antiga, de provável origem napolitana. Ela obviamente foi feita para aproveitar sobras. Então você vê que vai macarrão, vai carne. É uma receita de dificílima execução, dificílima execução. Eu pus a receita lá no blog, aqui ó, que você tem algumas etapas do preparo dessa receita. A massa, os componentes, o molho, fechamento da massa e ela tirada bonitinha. Olha que beleza de coisa. Esse é o timbale, né? Vale dizer também que o timbale ele já tinha estrelado o jantar de gala do Leopardo, do Luchino Visconti, em 1963. Né? Quer dizer, é um prato que
realmente é muito usado em noites de gala. E é fantástico, como eu volto a dizer. Se você tiver a paciência de se meter a fazer, você vai ter um resultado esplendoroso. Desafio, quem fizer, pelo amor de Deus, me manda a foto, porque eu preciso ver quem dos meus pupilos aqui foi corajoso e entrou nessa daí. Eu tenho que contar para vocês também que o filme tem algumas locações muito interessantes, né? Deixa eu achar aqui. O Chelsea Pier, né? O Pier de Chelsea, é um dos cenários mais utilizados em cinema. Outros 30 filmes e seriados de TV usaram o Chelsea Pier. Vocês vão ver várias cenas em que os irmãos estão lá no pier, né? Usaram esse pier para filmagem. É um lugar muito bonito. A outra coisa curiosa, também interessante, é a dificuldade que os irmãos têm de arrumar ingredientes, como arroz arbóreo, algumas ervas, lá para fazer o risoto deles. Eu já contei para vocês, o risoto foi muito provavelmente inventado no século XVI, muito provavelmente foi um acidente de cozinha. Alguém deixou o arroz cozinhando demais, e especificamente o risoto à milanesa é inventado também, provavelmente por acidente. Mari, Vamiro, bem-vindos. No casamento da filha do vidraceiro que estava fazendo as vidraças da Catedral do Duomo de Milão, um dos assistentes deixa cair açafrão, que era utilizado para fazer a cor amarela do vidro. Carlinhos, bem-vindo, boa entrada, feliz aniversário, meu amigo. Carlinhos dos Pães, grande especialista de pães de Monte Verde, fazendo aniversário hoje e aqui com a gente. Um feliz aniversário, Carlinhos. Como eu dizia, ele deixa cair açafrão no risoto e ele fica com aquela cor amarela, e estava inventado o risoto à milanesa. A receita clássica do risoto à milanesa, além da manteiga e da cebola e do vinho branco, leva um pouco de mídolo. Mídolo é o miolo do osso, né? O tutano, que é frito, derretido junto com a manteiga, e aí vai a cebola, depois o arroz, depois o vinho branco, depois o caldo com açafrão, tá? Então esse mídolo era um segredo, e aliás um grande segredo do bom risoto milanês. Esse filme tem isso, então. O que ele tem de interessantíssimo, além da crise entre os dois irmãos, é com certeza o espanto inicial dos americanos com aquele arroz todo empapado que eles não entendiam o que era. Esse fato aconteceu aqui no Brasil, igualzinho também, mais ou menos na mesma época, tá? Se a gente olhar na Batatoro, o risoto pegou mesmo no Brasil no final da década de 80, começo da década de 90. E vamos para o nosso próximo filme. Um outro filme interessantíssimo, que eu gosto muito, mas gosto muito mesmo. Como Água para Chocolate, filme mexicano, direção de Alfonso Aral, roteiro da escritora do livro Como Água para Chocolate, Laura Esquivel, uma grande escritora, uma grande feminista. Esse filme é de 1992. Atenção, aqui vai um spoilerzinho. Atenção, um spoilerzinho. Eu vou explicar o título do filme para vocês. No México, o chocolate é diluído em água. Aliás, um bom pedaço dos Estados Unidos também. E não em leite, como em alguns países, como por exemplo aqui no Brasil. Então você coloca a água para ferver, e quando ela está borbulhando, você desliga o fogo, e com ela ainda borbulhando, você adiciona o chocolate. Então a expressão em espanhol, como água para chocolate,
mostra pessoas que estão sexualmente muito excitadas. Quando o fulano ou a fulana não pode mais se conter, se diz em espanhol que ela está como água para chocolate. Malu, Samim, bem-vindos. Puxa, quantos amigos bons e gostosos aqui conosco hoje. Samim e Malu, muito bem-vindos. Vocês chegaram bem na hora do como água para chocolate. E realmente esse filme, esse título não podia ser mais do que apropriado para esse filme. Na verdade, nesse filme a comida vira forma de comunicação entre um casal cujo amor é impossível. Tita é a emissora, né? E mistura seus sentimentos, lágrimas e angústias às receitas, cujos pratos, além de atingirem Pedro, seu receptor, acabaram por influenciar o comportamento e a vida de todos que o cercam. É uma trama muito interessante, em cima de uma tradição mexicana do interior, de que a filha mais nova não se casa, ela fica solteira para cuidar da mãe, e a partir daí tem o amor de Tita por Pedro, de Pedro por Tita, e se desenvolve toda uma trama que é belíssima, belíssima, mas belíssima. Pessoal da Edições Tapioca, muito bem-vindos, meus amigos. Que prazer em tê-los aqui. Grande editora gastronômica. O grande mérito dessa comida é exaltar a comida caseira, né? A comida do dia a dia. E transformar essa comida... Carlos Dória, bem-vindo, muito bem-vindo. E essa comida vira mágica, né? O bacana desse filme é isso, você vê a comida do dia a dia que acaba se transformando em um ingrediente mágico da trama e a forma primeira de comunicação entre Tita e Pedro. Como curiosidade, a Laura Escrivel, que é autora do texto, do livro e do roteiro para cinema, era casada com o Alfonso Aral, que era um diretorzinho de TV, de novela, filmes B, assim. E chamou o marido para dirigir o filme. A crítica especializada e que entende disso aí mais do que eu, sempre disse que esse filme foi mais dirigido pela Laura do que pelo Aral. Você olhar toda a visão, toda a narração do filme, ela é absurdamente feminina. Fato é que, terminada a gravação do filme, terminou o casamento dos dois também. E depois Aral foi dirigir um outro filme, que nós vamos falar dele em seguida, o Caminhando nas Nuvens. Um belíssimo filme, diga-se de passagem, e nunca mais dirigiu um filme. Foi dirigir novelas na Televisa, que é lá a Rede Globo mexicana. E para vocês aqui, uma imagem da Tita no ato de cozinhar com as pétalas de rosa que ela ganhou do Pedro, e o resultado dessas codornas com pétala de rosa no filme é simplesmente surpreendente. Eu não quero dar um spoiler aqui, vocês vão assistir o filme e vão ver o que acontece quando as pessoas experimentam esse prato. E do outro lado aqui, a Tita com sua avó, uma senhora bárbara, uma incrível personagem do filme, preparando o mole poblano. Mole poblano esse cuja receita está lá no nosso blog, vocês podem consultar logo após a nossa conversa aqui. O mole poblano é uma invenção de freiras de Puebla, que iam receber a visita do vice-rei do México, separaram um enorme guajolote, um enorme peru, e quando iam cozinhar um molho para o peru, a freira cozinheira adoeceu. Eis que a Madre Superiora e duas outras freiras misturam perto de 30 ervas e temperos e usam para ligar tudo isso chocolate, uma tradição mexicana. E fazem o mole poblano, que é um molho de chocolate com pimenta e ervas.
e servem o peru assado, cortado em pedaços, com o mole poblano. Essa receita está lá no blog, adaptada para um franguinho. Eu acho que vocês vão gostar muito dessa receita. Ela é muito interessante. Eu acho importante dizer algumas coisas. Esse filme foi inscrito pelo México para o Oscar de melhor filme estrangeiro, não foi aceito. Quase houve um incidente diplomático entre o México e os Estados Unidos por causa disso. E vejam, foi o filme estrangeiro que mais arrecadou nos Estados Unidos por muitos anos. Muitos anos depois, ele foi superado pelo Tigre e o Dragão, A Vida é Bela e O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Mas até esses 3 filmes, ele tinha sido o filme estrangeiro que mais arrecadou dinheiro nos Estados Unidos. Esse filme tem um outro recorde também. Um dos maiores goofs. Goof é aquela falha ou de continuidade, ou algum erro, ou quando aparece uma sombra da câmera, né? Um dos maiores goofs da história do cinema é desse filme. Quando a Rosaura, que é a irmã mais velha, morre, a câmera mostra seu peito subindo e descendo, ela já morta, né? E a câmera dá um passeio pelo corpo e tá lá o peito da Laura subindo e descendo, quer dizer, a defunta estava respirando. Mas tirando isso, de novo, é um belíssimo filme, recomendo a vocês. Ale, Cuecas na Cozinha entrou. Muito bem-vindo, Ale, que prazer tê-lo aqui. Tirando esse goofzinho, eu realmente recomendo que vocês assistam esse filme para ver como a cozinha da casa, a cozinha do dia a dia, ela assume poderes mágicos e influencia todo um grupo de pessoas que vivem em torno daquela família. É um filme muito bonito, muito interessante. A Laura Esquivel é uma grande escritora e, gostemos ou não, o Alfonso Aral, com a Laura ou sem a Laura, dirigiu um belíssimo filme. E, apostos para o nosso próximo filme, nós vamos ficar com o Alfonso Aral e terminar a história dele contando a história desse filme, A Walk in the Clouds, Caminhando nas Nuvens. Um filme de 1995, direção de Alfonso Aral, roteiro de Robert Mark e Mark Miller. Esse é um filme de acabamento plástico impecável. E o gostoso dele é que ele apresenta uma história de amor que tem um happy end. Eu adoro um happy end. Não tem coisa melhor para se passar 1h30, 2 horas do que um happy end. Esse filme tem alguns pontos interessantíssimos. Um verdadeiro show de interpretação de Anthony Quinn. Sim, senhores, Anthony Quinn não é grego, como todo mundo pensava. Anthony Quinn é mexicano. Ele tem a beleza incrível de uma atora espanhola, que aqui foi o primeiro filme dela, chama Aitana Sánchez Gijón. Ela fez esse filme, fez mais um e voltou para a Espanha e faz coisas na TV espanhola até hoje, mas é uma atora belíssima, vocês vão ficar espantados com a beleza dessa atriz. O filme, a locação, foi feita num dos primeiros vinhedos que apareceu na Califórnia, a Beringer. Olhem que lugar belíssimo. Olha, é aqui que é feito o filme. Boa parte do filme se passa nesse vinhedo, inclusive o épico final dele. Desculpem, tivemos uma interrupçãozinha, mas já voltamos. Estão vendo? Olha que beleza. A história toda mostra Paul Sutton, que é o Keanu Reeves, voltando da Segunda Guerra, todo condecorado, e ele vai ao encontro da sua mulher, a Betty.
A Betty é a Deborah Messing na sua estreia no cinema. Então, os dois se conheceram poucos dias antes dele embarcar, numa loucura casaram, e na volta ele descobre que a nossa querida Betty não estava mais muito interessada nele. E aí ele sai, se encontra com a Aitana e acontece toda uma história que eu não vou contar para vocês, mas ela é muito bonita. E aqui é importante dizer, esse é um filme ligado mais ao vinho do que propriamente à culinária. Então o que eu fiz para esse filme? Coloquei 2 receitinhas com vinho, né? O coq au vin, obviamente, não poderia faltar num filme como esse. E o outro é uma receita que eu mesmo inventei, que é um cupim ao Barolo. Um cupim cozido no vinho Barolo. Eu acho que vocês vão gostar. Cupim é uma carne injustiçadíssima. O pessoal trabalha muito mal o cupim, só sabe fazer churrasco com ele. E vocês vão ver nessa receita que ele pode ser um ingrediente fantástico para alguns tipos de cozido. Então, essa é a história. O Paul é bem recebido, mas o pai da Aitana, que no filme chama-se Vitória, briga com ele, e, enfim, tem toda uma história que vai até a véspera, a colheita, e aí tem um epiquíssimo final. Um final muito doido, muito doido, né? Muito interessante esse filme. É muito, aliás, é muito gozado esse filme. Se vocês querem saber, eu acho ele muito gozado. Esse filme tem cenas maravilhosas. Aqui na véspera de um forte frio. Na época, os viticultores usavam dispersores de vapor para tentar proteger as uvas. Então você vê os 2 astros aqui disseminando o ar quente. É uma cena plasticamente belíssima desse filme. Esse filme, ele teve, como eu contei, ele foi filmado na vinícola Beringer, mas também foi filmado num lugar que é conhecido como Cidade Cenário. Na Carolina do Norte existe uma cidade chamada Nob Hill, que é considerada um cenário perfeito, perfeitíssimo. E para que vocês tenham uma ideia, mais de 230 filmes nos Estados Unidos usaram Nob Hill como cenário em algum momento, ou até fundamentalmente a cidade, como cenário para os seus filmes. Esse filme, todas as cenas de cidade são feitas em Nob Hill, Carolina do Norte. E o mais incrível é que o Brasil tem uma cidade cenário. Tá aqui, olha. Olha que interessante, na Paraíba, essa é a entrada da cidade, quando eu lá visitei, a Hollywood nordestina, é a cidade de Cabaceiras, no interior da Paraíba, já no sertão paraibano, né? É uma cidade pequenininha, onde mais de 30 filmes foram feitos. Olha, isso daqui é para que vocês tenham uma ideia do que é a cidade. Ela é chamada também a cidade do bode rei. A cultura do bode em Cabaceiras é muito forte. Cria-se muito bode nessa região. Inclusive, eles têm uma cooperativa que faz coisas maravilhosas, simplesmente maravilhosas, com o couro de bode. Mas como eu falei, o filme, a cidade também é um cenário relativamente importante. Perto de 30 filmes já foram feitos lá, Aspirina e Urubus, enfim, uma série de filmes foram feitos lá.
E como eu falei, a cidade do Bode Rei, ela tem uma tradição muito interessante. Essa é a praça central da cidade e você tem aqui a figura do Bode Rei. Manda a tradição que todo visitante da cidade coloque a mão no saco do bode, aqui, você vai, põe a mão e faz o seu pedido, o que você quiser pedir. E na festa do Bode Rei, que normalmente é em outubro, o Bode Rei atende todos os pedidos feitos. Tá? Eu tive na cidade, fiz os meus pedidos e posso comprovar para vocês que o Bode Rei atendeu os meus pedidos. Tá bom? Então, vocês ficam sabendo de mais esse interessantíssimo lugar do Brasil. Talvez a única cidade cenário do Brasil, Cabaceiras, na Paraíba. Do lado de Cabaceiras, tem uma formação rochosa chamada Lajedo do Pai Mateus, que é um lugar extraordinariamente lindo, interessantíssimo. Uma viagem para essa região vale a pena. Como eu prometi para vocês, agora nós vamos falar de locais que foram cenários para grandes filmes. Eu tenho que lembrar vocês que a gente já comentou de um deles, quando a gente falou do Estômago, a gente falou do restaurante Bar Palácio, em Curitiba. Foi fundado em 1930, né? É lá que o Raimundo Nonato vai exercer sua profissão de aprendiz de cozinheiro, né? E um lugar excepcional. Se você for para lá, você tem que experimentar o churrasco paranaense. É um belíssimo tibone, alto, bonito, temperado com sal, vinagre e muito alho, muito alho. Na sobremesa, o mineiro de botas, que eu mostrei para vocês na nossa reunião passada, né? Uma panqueca feita com ovos, bananas, queijo prato, goiabada, coberta com açúcar e flambada ao rum. Então, o Bar Palácio é uma dessas locações. Mas nós vamos começar com o Katz Deli. Katz Deli. Oh, desculpem, pessoal. Katz, uma das delis mais tradicionais de Nova York. A Katz Deli, eu tenho que contar para vocês, faz parte da tradição das delis nova-iorquinas. Muito bem. O que acontece com as delis nova-iorquinas? Na década de 70, eram perto de 5.000 delis em Nova York. 5.000 delis. Hoje, eu lamento dizer, elas não chegam a 30. A Katz é tradicionalíssima, tem mais de 100 anos. Existe uma coisa muito bonita na Katz. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Katz resolveu criar uma campanha que chamava Send Your Boy a Salami. Ela fez um convênio com os Correios e com o Exército Americano, e qualquer família podia comprar um salame tipo genovês da Katz, que é uma tradição deles, e enviar. E entre o acerto dos Correios com o Exército, esse salame era entregue para o soldado que a família indicasse. Tem lendas maravilhosas, como da guarnição americana, que o canhão ficou sem obuses e eles encheram o canhão de salame e dispararam contra o inimigo, e o inimigo se rendeu porque queria mais salame. Mas seja como for, os sanduíches de pastrame desse lugar são simplesmente espetaculares. Eu não sei se vocês sabem, mas a honra de uma deli é medida pelo fato de ela comprar o pastrame ou preparar o seu pastrame. O Katz prepara o seu pastrame. E ele tem uma cena absolutamente antológica
antológica com esses dois atores que estão discutindo eles estão discutindo sobre a relação deles e ela quer convencê-lo de que as mulheres fingem orgasmo. Ele diz, imagina, eu sei quando eu estou com uma mulher se ela está fingindo orgasmo ou não. E aí ela começa a fingir que está tendo um orgasmo. É uma cena antológica do cinema. Mas mais antológica ainda é que depois que ela faz a cena e tal, esta senhora aqui chama o garçom e diz assim, por favor, me traz a mesma coisa que ela está comendo. Eu pus um link lá no blog para que vocês pudessem apreciar essa cena. Essa cena é ótima, é maravilhosa. E a Cats é algo que, quando vocês estiverem em Nova York, não dá para perder. É um lugar maravilhoso que merece a sua visita. O sanduíche de pastrame, o hot dog, enfim, o salame que eles fazem e que é enviar. Até hoje eles têm um acordo com o exército e com o correio e eles mandam o salame para qualquer lugar do mundo onde tiver um soldado americano. Então, fica aqui essa primeira dica. E de Nova York, nós vamos para Los Angeles, no restaurante Cicada, que é esse aqui. Ele, na verdade, é um supper club, é mais até que um restaurante. Que é o lugar onde a nossa querida Pretty Woman vai ter o seu primeiro jantar e se embanana inteira com escargot. Vocês lembram dessa cena? Que o escargot sai voando? O mais gozado é que o Cicada nunca teve escargot no cardápio. Mas fica aqui a cena e eu devo dizer para vocês que a Julia Roberts tornou-se uma fã desse restaurante e o frequenta até hoje. A verdade é que o nome do restaurante é Voltaire. É um ambiente todo art déco, a comida é toda de raiz italiana. Como eu falei, a única coisa é que não constam escargots no menu. Desculpem, eu não falei no filme anterior. O filme anterior é When Harry Met Sally, com a Meg Ryan e o Billy Crystal. A Meg Ryan que faz a cena do falso orgasmo. E aqui a linda Julia Roberts em Pretty Woman, né? Agora eu quero falar de um lugar no Rio de Janeiro. Na minha opinião, um dos bares mais agradáveis no Rio. Vocês estão vendo o bar? Eu também não estou vendo, ele está do outro lado da rua. Você vai no bar, pega as suas coisas, atravessa a rua, que não tem muito carro, e senta nesse murinho, à beira do mar, para tomar a sua cerveja, comer o seu pitisquinho, né? Por exemplo, uma empadinha de siri que eles fazem, que é uma coisa maravilhosa. É considerada a mureta mais badalada do Rio de Janeiro, se não a mais badalada. E o filme E Aí Comeu, de 96, foi filmado lá. Está aqui uma cena da filmagem naquela mureta. Vocês estando no Rio, vão nesse bar, é um lugar agradabilíssimo, mas agradabilíssimo, super gostoso, né? Curtir um pouquinho do Rio de Janeiro e os seus lugares maravilhosos. É uma cidade linda que está sendo destruída por sucessivas e desastrosas administrações, né? E passamos ao Café de Moulin, em Paris. Fundado em 1912, esse café homenageia os dois moinhos de Montmartre, o Moulin Rouge e o Moulin de la Galette, né, que são duas casas de show que estão em Montmartre.
no filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, 2001. Amélie, que é a Audrey Tautou, é a garçonete. Não perca seu tempo com o show do Moulin Rouge, um show kit. Vá direto ao café, senta na braceria, peça uma burratina à la truffe, tomate cerejas, óleo de oliva extra virgem, flor de sal como entrada, um clássico tartare de bœuf préparé, né, com fritas e salada verde, e o famoso creme brulee da Amélie, que ela teoricamente teria inventado e que virou a sobremesa oficial do restaurante. Lugar gostoso para se ir, claro que a Amélie está presentíssima lá. Aqui é o interior do café, com o retrato da Amélie Poulain, mas você vai comer muito bem e vai ser muito gostoso, eu posso garantir. E pegamos o trem em Paris, atravessamos o Canal da Mancha e saímos em Londres para visitar o Nobu. O Nobu é uma cadeia de restaurantes, é uma sociedade entre o chefe estrelíssimo Nobu Matsushita, um gênio da moderna cozinha japonesa, e o Robert De Niro. O Robert De Niro é sócio dele. E é o cenário do jantar entre Anna Scott, que é a Julia Roberts, e o Will, que é Hugh Grant, no filme Um Lugar Chamado Notting Hill. Eles são importunados por um grupo de gente falando mal dela, um grupo de executivos meio bêbados e tal. E a história anda por aí, para quem viu o filme. De novo, todos esses lugares que eu estou falando, no meu blog tem o link para a cena do filme que eu estou descrevendo, tá bom? Vocês podem ver. Ele fica localizado no Metropolitan Hotel, é um restaurante bem caro, bem refinado, e fora isso, com direito a uma linda vista do Hyde Park, aqui pelas janelas do restaurante. Recomendação é um torô tartar com caviar, né? Um tartar feito do torô, do atum gordo, aí um soft shell crab karaage com molho ponzu, e para terminar um chocolate bento box. É caro, mas vale a pena. Minha recomendação. E aqui a cena do filme, os dois jantando e o grupo de bebuns lá atrás falando mal dela. Aí vocês sabem o que aconteceu para quem viu o filme. Lembraram? Temos que falar do Estadão Lanches, que a gente já falou tantas vezes aqui. Uns 3 ou 4 filmes rodados aqui em São Paulo usaram o Estadão como cenário. O último deles, De Onde Eu Te Vejo, de 96, né? Esse monumento gastronômico de São Paulo existe desde 1968. Serve o melhor sanduíche de pernil do mundo. Do mundo. E se alguém aqui não concordar comigo, pode vir para o pau que eu encaro. São 30 peças de pernil de 8 quilos cada ao dia. São 240 quilos de pernil ao dia, finamente fatiadas, servida num pãozinho francês com o molho maquiavélico que eles fazem lá. É nesse cenário que o Fábio, o Domingos Montagnier, que infelizmente faleceu pouco tempo depois de rodar o filme, vai comer o seu sanduba da madrugada, porque o Estadão não fecha. O Estadão fica aberto 365 dias do ano, 7 dias da semana, ele não fecha nunca, né? É assim, gente, se você aprecia um pernil, você não comeu um pernil de verdade até você comer esse sanduíche. O filme também foi rodado na família Mantini, na rua Emanhandava, e no Sky, do Emanuel Bassolet, lá no topo do Hotel Unique. Acho que uma das vistas mais bonitas de São Paulo. O Emanuel promoveu uma série de mudanças no Sky, ele está mais barato,
está podendo aceitar mais gente. Olha aqui o que a Clarinha está falando, que o quarto da Meli Poulain é decorado com 2 quadros do Juarez Machado. Olha que informação interessantíssima, que bacana. Obrigado, Clarinha e Serginho. Uma informação bacana. Eu te confesso que vi o filme e não notei esse detalhe. Então, Bar Estadão, Viaduto 9 de Julho, número 19, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Assim que acabar a pandemia, está na minha lista de lugares para eu ir com urgência. Certo? Agora nós vamos viajar para Boston City. E vamos visitar a El Tavern, uma taverna dos velhos tempos, como deviam ser os velhos tempos, né? E que é cenário do filme Good Will Hunting, com Matt Damon, Ben Affleck, Robin Williams. Essa verdadeira instituição de Boston é o local onde o Will, o Matt Damon, e o Chuck, que é o Ben Affleck, ainda em começo de suas carreiras como atores, e lá eles vão tomar um pint de Guinness, né, um copão de Guinness, depois do trabalho na faculdade. O filme, a tradução de Good Will Hunting é Gênio Indomável. Na minha opinião, uma das melhores, se não a melhor atuação do Robin Williams. É um pub todo em painéis de madeira, super jeitão irlandês, boa cerveja, e o gozado é que eles têm cardápio de uma série de bares e restaurantes ao redor, e você pede a cerveja lá, encomenda a comida e o pessoal traz a comida dos restaurantes de fora na tua mesa. É muito interessante esse sistema da El Tavern. E aqui uma ceninha do filme, né? Os 2 rapazes celebrando. Se vocês forem a Boston, é um bom lugar, mas um bom lugar mesmo para visitar. E eu quero terminar esse brinde com esse restaurante aqui. Com certeza, todo mundo sabe do que eu estou falando. Esse é a Figueira Rubaiá. Restaurante belíssimo. Eu não acho a comida dele excepcional, é uma comida boa, mas é um lugar... Ô Milton, bem-vindo! Mas é um lugar belíssimo, um pouco caro. A curiosidade é que a chefe Paola Carrossela foi trazida da Argentina pelo Francis Melman, que era ligado ao Grupo Rubaiá nesse projeto, e ela foi trazida da Argentina para capitanear a cozinha desse restaurante na inauguração dele. E a partir daí fez uma carreira brilhante em São Paulo e no Brasil. Mas ele também foi cenário de um filme dos Simpsons. Então aqui os Simpsons comendo na Figueira Rubaiá na visita dele ao Brasil, episódio 16 da 25ª temporada, Copa do Mundo de 2014, né? Eu não poderia deixar de citar esse momento de restaurante aqui, muito interessante. Livros de comida, muito bem-vinda, prazer em tê-la aqui. Então, meus amigos, vai dando a nossa hora e infelizmente a gente vai ficando por aqui. Pergunto a vocês que estão aí, hoje tivemos uma boa audiência, muito obrigado, meus amigos. Continuamos nessa saga de filmes e culinária, queremos mudar de assunto. Gostaria que vocês me ajudassem a decidir o que vamos fazer. Se daqui 15 dias vamos seguir na saga de filmes. Ô Luísa, deu a nossa hora, já o Insta tira a gente do ar aqui. Infelizmente é 1 horinha. Mas agradeço se vocês me ajudarem a decidir
se numa próxima vez continuamos com os filmes e a gastronomia ou se seguimos para um outro caminho. Estou vendo aqui que todo mundo está gostando dessa ideia. Vamos seguir com os filmes, com os cenários, com a comida de cinema. Que legal. Livros publicados que tem filme. Praticamente todo bom filme deriva de um livro. Mas eu acho que eu posso fazer essa combinação, sim, e trazer isso para vocês. Vamos continuar, então. Pô... Legal. Eu já vi que o pessoal gostou. Meus amigos, muito obrigado. Mais um encontro nosso aqui no Era Uma Vez, um lugar de contar história para adultos. Essa live, assim como todas as minhas lives, vai subir para o meu portal, vai estar lá gravadinha. Todas as receitas que nós citamos aqui estarão no blog, que também fica no portal. De novo, www.brenolernertudojunto.com.br. Vocês entram lá, tem as lives, tem o blog, tem o Papo de Cozinha vídeo, onde eu dou receitinhas, tem o Papo de Cozinha podcast, onde eu conto histórias divertidíssimas. A última que eu subi agora é dos Four Vagabonds, um negócio interessantíssimo. Imagine um piquenique em que participavam Thomas Edison e Ford. Eles todo ano faziam um piquenique gastronômico. Se vocês quiserem saber mais dessa história... e convidavam o John Firestone também, da fábrica de pneus. Uma história interessantíssima dos piqueniques gastronômicos desses três senhores. Ok? Muito obrigado. Fiquem em casa, fiquem com saúde, fiquem com Deus. A gente se vê daqui 14 dias no Era Uma Vez, ou no próximo domingo no Nós na Cozinha. Eu já vou publicar os ingredientes. Esse domingo no Nós na Cozinha, nós vamos dar a receita daquilo que os americanos chamam The Father of All Sandwiches. O sanduíche que é uma verdadeira refeição. O Super Sub. História interessante, receita mais interessante ainda. Não percam no domingo. Fica em casa, fica com saúde, fica com Deus. Beijão para vocês, muito obrigado. Até domingo ou até daqui 14 dias no Era Uma Vez. Tchau, pessoal.